Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da 13ª questão da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBAD. Então vamos para a nossa resolução. Questão 13 diz o seguinte: analisando todos os possíveis valores lógicos entre as proposições P e Q, assinale a única alternativa que contém uma tautologia para as proposições compostas a seguir. O que vem a ser a nossa tautologia? Tautologia é quando a gente tem um resultado na tabela verdade sempre verdadeiro. Eu vou dar um exemplo colocando a tabela verdade completa que nós vamos utilizar para resolver a questão. Quando nós temos valores verdadeiro e falso, nós temos uma contingência. Quando nós temos todo mundo falso, imagina que aqui fosse falso, seria uma contradição. E se nós tivéssemos todo mundo verdadeiro, por exemplo, nessa linha fosse todo mundo verdadeiro, seria uma tautologia. E é isso que a questão quer. Ela quer que a gente encontre qual dessas proposições compostas o resultado vai dar sempre verdadeiro, independente do valor lógico que tem as proposições P e Q. Dependendo do valor que você coloca em P e Q, o resultado sempre é verdadeiro. Aqui nós já podemos eliminar algumas fazendo o seguinte teste. Algumas dessas proposições nós podemos testar se elas podem ser falsas. Se ela puder ser falsa, então a gente já descarta de cara, nem faz a tabela verdade dela. Por exemplo, a letra A. Na letra A eu tenho a proposição P, só que o conectivo aqui é uma conjunção. Nós temos aqui uma conjunção. Se eu considerar que a minha proposição P ela é falsa, independente do que eu coloque aqui, o resultado lógico dela vai ser falso. Quando eu tenho a primeira parte da minha proposição aqui, na verdade, qualquer uma das partes da minha conjunção sendo falsa, o resultado lógico dela vai ser falso. Então, eu já posso dizer de cara que se eu considerar o P como uma proposição falsa, o resultado aqui vai ser falso e não vai ser uma tautologia. Isso vai acontecer tanto na letra A quanto na letra B, porque eu tenho aqui uma conjunção. Então, quando eu considero que aqui é falso, independente desse pacote aqui, o resultado que ele tenha, o resultado dessa proposição vai ser falso. E se isso pode acontecer, não vai ser uma tautologia. Então, a gente já elimina, não considera como uma tautologia. A gente pode fazer esse mesmo teste, então essas duas aqui já estão fora. A gente pode fazer esse mesmo teste aqui. Eu tenho na letra D, não P, então Q. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, se eu considerar a minha proposição P como sendo uma proposição falsa, e minha proposição Q como sendo verdadeira, ou melhor, como falsa também, eu posso ter um resultado lógico aqui que vai ser falso. Olha só o que vai acontecer. Quem que vai ser não P? Verdade. Quem que vai ser Q? Falso. Aí, se a gente olha aqui na nossa tabela verdade da condicional, que é o se então, e eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Então, se isso aqui pode acontecer, significa que eu não vou ter uma tautologia, porque pelo menos essa linha vai me dar o resultado falso. Então, a gente já pode eliminar. Essa aqui a gente pode eliminar também. Beleza? Eliminei. Agora, a gente tem essas duas, a C e a E. A E eu tenho aqui uma bicondicional. Bicondicional está aqui. E existem duas possibilidades que o bicondicional é falso. Quais são essas duas possibilidades? Se eu tiver verdadeiro e falso, e se eu tiver falso e verdadeiro. Se isso acontecer, eu vou ter aqui o meu resultado falso. Como eu posso ter qualquer valor, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou considerar que a primeira parte aqui, o Q, é uma proposição falsa. Vou considerar o Q como falso. E vou testar com o P sendo ora verdadeiro e ora sendo falso. Se a minha proposição Q ela é falsa, não Q é o quê? Verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro, se somente se. O meu Q eu já sei que ele é falso. Aqui eu vou ter um ou. E o meu P? O meu P eu posso testar ele sendo verdadeiro e posso testar ele sendo falso. Se eu testar ele sendo verdadeiro, aí eu vou ter o seguinte, não P vai ficar falso. Falso com falso em um ou, eu vou olhar aqui na tabela verdade. Ó. Falso com falso em um ou. O que acontece? Resultado lógico falso. E aí, se eu coloco verdadeiro e falso, no meu bicondicional, ele admite essa linha aqui. Ele admite aqui, ó, verdadeiro com falso, ele admite um resultado lógico falso. Então, eu consigo eliminar todas essas aqui e vai sobrar apenas a letra C. Normalmente, quando a gente tem tautologia, e aí entra as sacadas, geralmente você tem o ou envolvido. Você vai ter o ou como uma das situações onde você tem uma tautologia. E aqui eu vou fazer a tabela verdade dessa proposição C para você verificar que vai dar uma tautologia.
Então a gente coloca as proposições P e Q, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Agora a gente faz a negação da proposição P e a negação da proposição Q. Então aqui vai ficar falso com falso, verdadeiro e verdadeiro. Aqui vai ficar falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Tem que ter paciência para construir a tabela verdade e para poder ir aplicando certinho. Agora a gente vai fazer as possibilidades. Aqui eu tenho P ou Q, que vai ser justamente essa linha aqui completinha. Ó. Eu já vou colocar ela direto. Eu vou P ou Q. Quem que é? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Né? Agora eu tenho aqui não P e não Q. Eu vou pegar essas duas linhas, vou mudar até a cor aqui da caneta para não confundir. Eu vou pegar essas duas aqui e vou fazer uma conjunção. Então eu vou colocar aqui não P e não Q. Vou colocar assim, não precisa colocar dentro dos parênteses, não dá para a gente entender. Aí qual é o resultado lógico? Quando você tem um I, que é uma conjunção, você só coloca verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Se não for, o resultado lógico é falso. Então eu já sei que aqui é falso, 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 e a única linha que vai dar verdadeira vai ser essa. Porque eu vou ter aqui verdadeiro e aqui eu vou ter verdadeiro. Note que eu já estou pegando não P e não Q. E a última, que é a junção das duas, nós vamos ter um ou. Então vai ser P ou Q, abre parênteses, ou, aí vou ter aqui não P e não Q. Quando nós temos o ou, e aí o ou a gente vai estar utilizando aqui, vou colocar o marca-texto, vai ser melhor. A gente vai estar usando essas aqui, esquece tudo para trás. O ou, ele me diz o seguinte, que se eu tiver um verdadeiro, lá no meu ou, se um deles for verdadeiro, se um for verdadeiro ou ambos, o resultado é verdadeiro. Eu só vou ter o resultado falso quando eu tenho as proposições sempre falsas. As duas falsas. Se eu não tiver, todos os resultados são verdadeiros. Então, note que aqui, nas combinações, aqui dá verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui também vai dar verdadeiro e aqui também. Quando isso aqui acontece, significa que eu tenho o quê? Uma tautologia, porque todos os valores lógicos da última coluna, né, que é a tua proposição composta completa, deu verdadeiro, independente dos valores lógicos que você colocou aqui em P e Q. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra C. O que você pode fazer para treinar? Você pode fazer todas as tabelas verdades dessas proposições a fim de treinar e ficar rápido na hora de fazer as resoluções. Eu vejo você na resolução da questão 14 e caso você queira fazer um curso completo de raciocínio lógico voltado para a Banco IBAD, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo.